Caríssimos irmãos e irmãs, como classificar a pergunta irônica e pretensiosa dos judeus? A saber, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Esta palavra pode ser classificada, para além de uma ironia, como uma palavra sem fé. Se você e eu somos atentos às narrativas do quarto evangelho, uma deve nos ter chamado a atenção no capítulo que antecede a este. Trata-se do episódio do cego de nascença. Aquele homem que era cego e passou a enxergar, porque encontrou-se com os médicos dos médicos, ele o fez porque ele começou a compreender o mistério e a força que saía das ações do próprio Jesus. Mas aqui no capítulo 10, nós não encontramos tamanha abertura. E por que não, Padre? Porque aquilo que Deus injetou na vida do cego, ele não encontrou espaços para fazê-lo na vida dos homens da lei, a saber, nos fariseus e nos judeus. Um ser humano, ele pode ser dotado de ciência, ele pode ter muitos dons, mas se não tiver disponibilidade de coração, ele não terá condições de hospedar em si a luz da fé. O cego estava em definitivo condenado porque sequer enxergava. Provavelmente não sabia ler. Mas Deus deu àquele homem uma capacidade bonita e sempiterna de ver o mundo com os olhos da alma. E quando encontrou-se com Jesus, logo foi capaz de compreender que ele não era um ser humano simplesmente. Ele carregava em si traços do céu, porque ele vinha do próprio céu, que é Deus, o Pai. Ainda hoje, na história sagrada, percebemos homens e mulheres cheios de dons e dotados de muitas qualidades, mas que nem sempre têm fé. Fé é uma luz dada-nos da parte do Pai, mas ela só pode ser implantada em nós quando abrimos as comportas do nosso eu, para enxergar a face do Pai expressa no Filho Jesus. E para isto, não precisamos saber muito, ter muito, nem possuir o bastante. Precisamos apenas reconhecer que este homem-Deus, por amor a mim e a você, se tornou humano para trazer até nós as novidades do Pai. Qual é o segredo para se entender a fé? Jogar-se nos braços do Pai, como faz uma criança quando vê o pai chegar em casa. Ter fé
é acreditar que o amanhã será melhor do que hoje. É jogar-se nos braços do outro, que é Deus, sem cálculos nem pergunta. É não ter medo de dar um passo na escuridão, porque quem tem fé sabe que não se encontra sozinho ou sozinha nesta vida. Os judeus, dotados de lei e de ciência, não abriram o coração para hospedar a molécula da fé. Eu e você, já abrimos o nosso coração? Devemos tomar cuidado, porque muitas vezes acumulamos tantas coisas dentro de nós e sufocamos de tal modo o nosso eu interior que nem sempre lembramos que devemos abrir espaços em nós para a fé, que é como uma chama, precisa estar sempre acesa. É Deus quem a planta em nós, mas esse projeto só pode ser concluído se eu e você abrimos as comportas do nosso ser. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora, no mês dedicado a ela, segure sempre na nossa mão. Amém.